Recording in progress. Aldo Rebelo, jornalista, deputado federal, vereador em São Paulo, chefe da Casa Civil em São Paulo, ministro da Defesa do Lula, ministro da Ciência e Tecnologia da Dilma, ministro da Coordenação Política do Lula, presidente da Câmara, colega de Ulisses, Tancredo, Bolsonaro, lá na Câmara. Ou seja, uma figura que está no topo da política brasileira há bastante tempo. Estamos, então, em contato com o Aldo, que, neste momento, está lançando o livro. Você está com o livro aí, Aldo? Estou. Mostra aí. Levante um pouquinho. Isso. O Quinto Movimento. Eu fiquei sabendo desse livro. Olha, você aí, ó. Você pode pegar de graça. Como é que pega de graça, Aldo? É só entrar na editora, na página da editora, que está lá disponível. Qual é a editora? PDF de graça. Qual é a editora? Já. É a editora Já. É uma editora do Rio Grande do Sul, do nosso ex-colega Elmar Bones. Elmar Bones. Olha aqui. Mas aí você pode comprar no Kindle, na Amazon, inclusive a edição impressa. Certo? O Kindle é R$5 a edição. Quanto? No Kindle. R$5. R$5 no Kindle. A leitura no Kindle é muito recomendável. E a leitura de qualquer texto do Aldo é recomendável também, apesar dele derrubar boi lá, na juventude dele, lá em Alagoas. Né? Aldo, prazer ouvi-lo aqui, é uma honra. O localizei através do professor Carlos Alberto de Franco, que o entrevistou. Uma bela entrevista. Como está você? Eu estou bem, estou aqui meio aposentado, mas meio trabalhando. Aproveitei essa pandemia para colocar no papel esses 50 anos de aprendizagem, né? Desde dos bancos escolares, que esse Quinto Movimento, colocar no papel foi mais simples. Conceber as ideias para escrever foram décadas. 6 décadas e meia. Então, ao Carlos Alberto de Franco, naquela entrevista supimpa dada por você, o Aldo contou que essas convicções dele foram sendo formadas na infância. O Aldo nasceu em Viçosa. Viçosa é um nome muito familiar para mim, em Alagoas. Terra de gente valente. A gente gosta de matar, mas mata com brio e com coragem, não covardemente como o Bolsonaro. Como é que esse Rebelo Figueiredo? De onde vem essa família? Conta um pouco da tua infância. Como é que você começou a ler? Quem é que você lia? Neumann, Viçosa das Alagoas, é ali um entroncamento que recebeu desde os quilombolas, dos Palmares, no século XVII. Tudo ali está cheio, os quilombos do Sabalangá, a Mata Escura, aquilo ali era um quilombo. Os índios caetés, que tinham ali também uma aldeia muito forte, a dos Cambembes, e depois chegaram os agricultores portugueses. E os meus antepassados são todos eles. Eu tenho... Onde eles vêm? Sou raciado. Qual é a aldeia lá em Portugal que eles vêm? Os Rebelo e os Figueiredo. Vêm um lugar chamado Ilha dos Maias, porque eu sou Rebelo, Torres, Albuquerque, Almeida, Maia. Esse povo está tudo misturado. Eles chegaram lá em Viçosa, um deles casou com uma índia, que é a nossa avó mais remota, mas uma índia do sangue muito forte. Eu tenho menos, né? Os Vilela têm mais aparência de índio. O Teotônio parecia um tupinambá. Você é primo do Teotônio? Chegaram por lá. Você é primo do Teotônio? Todos nós descendemos dessa Índia. Todo mundo lá tem parentesco com essa Índia, porque foi o primeiro português casou com a Índia e as filhas desse português com a Índia terminaram casando com os outros que foram chegando. Você sabe que as mulheres não vinham, era muita aventura sair de Portugal naquela época e se embrenhar nas matas. Então, eles iam sozinhos,
casavam com a Índia, o cacique, pai, era quem arrumava o casamento, porque tinha interesse nesse casamento, o De casamento era uma negócio, forma né? também, Negócio, né? era isso. Então, eles foram casando e nós todos descendemos. Né? E são essas as famílias mais antigas. Esse povo é Albuquerque, é Almeida, é Rebelo, é Torres, é Maia, é Então Vilela, você também é é Santos. descendente do Jerônimo Albuquerque, Olha, o ali, grande o Jerônimo de fundador de Albuquerque não Pernambuco. recebeu, por acaso, o apelido de Adão Pernambucano, tá certo? Exato. É. Adão Pernambucano, porque É, deu todo mundo origem é àquela. filho dele. Todo mundo é descendente. Faleceu recentemente um amigo lá de Pernambuco, o ex-governador Joaquim Francisco. Joaquim E Francisco era recentemente descendente. perdemos Perdemos, recentemente. perdemos. Grande figura. Figuraça. Descendente da Índia, lá da Maria do Espírito Santo Arco Verde. Aqui em São Paulo, é muita gente descendente do cacique Tibiriçá, da Índia. O Cunha Bueno tem uma neta que se chama Bartira e um neto que se chama Tibiriçá, porque são E é descendentes do monarquista. cacique monarquista, E é descendentes monarquista. da Índia e descendentes do cacique, que está enterrado ali, a cripta da Catedral da Sé, onde estão os ossos do cacique Tibiriçá, que foi o casamento da filha com o João Ramalho. Mas vamos aos seus gostos literários. Na sua adolescência, quando você estava descobrindo a política, o mundo, você lia quem? Antônio Gramsci? Não. Isso veio depois, na universidade, muito depois. Quando meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 27 anos e já tinha 8 filhos. Então, é o seguinte, ela morando na casa da sogra, da mãe do meu pai. Então, quando meu pai morreu, ela distribuiu esses meninos por um tempo, enquanto ela arrumava um meio de vida, como se diz lá no Nordeste, na casa dos parentes. E eu fui viver na casa de um tio, avô, primo do meu avô, que era um homem ilustrado, um homem que tinha estudado no colégio diocesano, que acompanhava a política mundial, era primo de Otávio Brandão, desse povo ligado à esquerda. E ele tinha revistas, romances, e eu comecei a me interessar. Aquele almanaque do Tico-Tico, aquilo era uma maravilha. Ele tinha a coleção do almanaque do Tico-Tico. E eu lia tudo ali. Aí, quando cheguei no ginásio, o padre, professor de português, era um latinista, mandava a gente ler Júlio Verne, Jorge Amado, Graciliano Ramos. O primeiro que eu li foi Vidas Secas, né? Por indicação desse padre. Aí era essa literatura. Conterrâneo seu. Brasiliano, seu conterrâneo. Viçosa fica perto lá. O pai dele, o Graciliano, viveu em Viçosa até os 18 anos. O pai dele foi prefeito de Viçosa, o Ramos. Pai dele foi prefeito da minha cidade. E depois é que o Graciliano foi prefeito em Palmeira dos Índios, já adulto. Que é perto, né? Palmeira é perto. Pela terra, por barro, são 60 quilômetros de Viçosa, muito perto. Então, e aí, como é que você se apaixonou? O Graciliano terminou comunista, mas comunista meio assim, médios a médios, né? Como é que você... Mas, de qualquer maneira, um prefeito maravilhoso, um relatório dele... Os gracilianos eram um rebelde. Era um rebelde. E a rebelião dele foi para o Partido Comunista. Mas o Graciliano, desse ponto de vista dos costumes, era muito conservador. Era um sertanejo. Era um nordestino do sertão. Desse ponto de vista, ele era muito conservador. Você vê isso nos livros, nos contos dele. Né? Ele tinha um espírito rebelde, um espírito de justiça. Mas isso era na coisa assim da educação, do progresso, mas nos costumes, lá era muito conservador, Graciliano, tá certo? Um bom conservador. Eu me dou muito bem com um descendente dele, o filho que eu conheci também, do Ricardo. O Ricardo... Eu trabalho com o Ricardo na UBE. Eu sou o presidente do conselho. Ele é o atual presidente da UBE e nós estamos lá juntos. Uma grande figura.
Que é também primo da Paloma, filha do Jorge Amado. Exatamente. Aí já é conversa de baiano. Jorge Amado já é conversa de baiano, né, Alto? Baiano aí. Baiano já... Não é nem baiano, é grapiúdo. Lá no Nordeste a gente considera o nervo duro do Nordeste até o São Francisco. Do São Francisco para baixo, nós já consideramos uma outra civilização. É verdade. Mas olha, e como é que você começou na militância política? Foi na política estudantil? Como é que foi isso? Eu fui para um colégio interno, colégio agrícola. Naquele tempo a gente ia no ginásio, terminava o primário, não tinha ginásio na cidade, você ia para um colégio agrícola. Eu fui para o colégio agrícola com 11 anos, 12 anos. Chega lá, no colégio agrícola, tinha um trabalho da ação popular, nos meninos mais velhos, do técnico. E todos nós éramos entusiastas daquele momento, 68, que eu entrei no colégio agrícola. Então tinha o Vladimir Palmeira, que era alagoano. Tinha o Maio de 68. Tinha os Kennedys, que o mundo olhava para os Kennedys como se fosse uma força nova, progressista. Então, a gente olhava para tudo aquilo e eu me interessei pela política. Já vinha da casa desse meu parente, onde ele assinava a revista Cruzeiro, assinava a Realidade. Eu lia aquilo com curiosidade. Aí, quando cheguei na universidade, uma prima minha tinha sido presa no Recife, num processo do PCBR, ela era de Viçosa, minha parenta, de uma família muito conhecida da cidade. E eu PCBR, só para esclarecer, PCBR era uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, uma dissidência que pegava em arma. O Partido Comunista Brasileiro era o partidão ao qual era vinculado o Guilherme Palmeira, apesar de ser de uma família de elite lá em Alagoas. O partidão era contra a luta armada, mas o PCBR era a favor, assim como o PCdoB. Desculpe, Aldo, eu só interrompi para esclarecer. O pai do Vladimir era senador da UDN, da Rui Arena, Palmeira. era um prócer da política alagoana. Então, aí eu entrei na política de esquerda, né, porque era uma oposição ao regime militar e a oposição, principalmente na juventude, se encaminhava para esse campo. E aí eu fui morar na residência universitária, que é outro centro também de muita efervescência intelectual. Todo mundo lia tudo. Agora, lia de Gilberto Freire, a Marques, a Vargas Llosa, a Maria da Conceição Tavares, todo mundo. Ou seja, era uma literatura latino-americana, essa literatura econômica, esse povo todo era lido na universidade. E eu lia. Aí fui militar na política, centro acadêmico, movimento estudantil, militei no centro acadêmico, no movimento estudantil, entrei no PCdoB nessa época. Depois fui para a Uni. A Uni também era um ambiente nacional, onde você encontrava estudantes do Brasil inteiro, de tudo quanto é universidade, e era uma elite intelectual que se mobilizava para participar desses movimentos. E eu entrei, né? Já tinha trabalhado no Jornal de Alagoas, lá dos Diários Associados, né? Quando saí para fazer movimento estudantil, tinha entrado no Sindicato dos Jornalistas, com Freitas Neto e outros dirigentes sindicais. Participei aqui de um congresso em São Paulo sobre liberdade de imprensa. Aí depois me dediquei ao movimento estudantil e aí a história mais recente é mais pública, né? Mas até entrar na Câmara Municipal foi isso. Bom, mas aí você militou no PCdoB, que era um partido, era uma dissidência chinesa da dissidência do Stalin, do Mao Zedong, né? Que depois, quando o Mao rompeu mesmo com o Stalin, o PCdoB passou a apoiar o Enver Hoxha, o líder lá da Albânia. Né? Nessa condição de militante do PCdoB, você se tornou deputado federal. Como deputado federal, você chegou ao presidente da Câmara. E ali você conviveu com a fina flor da elite política brasileira. Tancredo era deputado, quando você era deputado, não é isso? Ou já era senador? Não. Tancredo, quando eu era governador? Na Câmara... Não, Tancredo, eu conheci Tancredo e reuni com Tancredo como presidente da Uni. Tancredo ainda deputado.
deputado. Isso em 79, 80. Depois o Tancredo já se elegeu em 82 governador de Minas. Governador. Mas lá, de qualquer maneira, você ali conviveu com o Lula muito pouco, porque o Lula ia um pouco à Câmara. Convivi com o Lula, com o Fernando Henrique, com esse com o Michel Temer, com o Marco Maciel. Com o Marco Maciel, com o Jair Bolsonaro. Que impressões você foi tendo com esses convívios, Aldo, lá na Câmara? Muito bem. Eu até vi aqui umas fotos minha com Bolsonaro e Genuíno juntos, numa viagem à Amazônia que nós fizemos. Várias fotos. Aliás, coincidentemente, só estávamos nós três. Andávamos muito juntos lá. Então, tinha as diferenças políticas, mas tinha também uma convivência respeitosa. Eu nunca tive problema com o pessoal, com o Bolsonaro. Pelo contrário, né? Pessoalmente, sempre nos demos muito bem. Eu achava até que ele fosse melhorar como presidente. Lamentavelmente, piorou muito, tá certo? As características negativas do presidente, que eu acho que fossem ser atenuadas pela responsabilidade do cargo, na minha opinião, ele é muito mais mal comportado como presidente do que foi como deputado, tá certo? Essa é a minha impressão. Parece que... Como deputado, ele era muito baixo clero. O presidente, ele é o mais alto, ele é o Papa. Não tinha repercussão. Aí o PT chegou ao poder, e o PCdoB sempre foi um partido aliado do PT. Você foi ser ministro da Defesa. Antes, eu fui o primeiro líder do governo do Lula. O Lula se elegeu, não tinha uma base parlamentar forte, porque tinha o PT, o partido do Alencar, que era pequeno, e o PCdoB, eram poucos partidos. Mas eu tinha a ideia lá na Câmara, que era uma pessoa que conversava com todo mundo, que dialogava bem com o PSDB, com o PFL, com Luiz Eduardo, com... Isso é da sua natureza. Isso é da sua natureza. É da minha natureza, exatamente. Isso aí não é uma coisa da ideologia ou da opção política, é uma coisa da sua natureza humana, tá certo? Você se dá bem, conversar. É uma coisa também do sertanejo, do matuto, do nordestino, que tem que conviver com todo mundo, conversar com todo mundo. E eu vinha do movimento estudantil. Você imagina que quando organizamos o congresso da UNE, os ônibus para esse congresso foram dados pelo governador de Alagoas, que era um interventor do governo militar, mas nós procuramos e conseguimos os ônibus. Por essas razões, o Lula me escolheu para ser o líder do governo. E nós conseguimos ali ajeitar, conversar com o PFL, com o DEM, para ajudar, mesmo que indiretamente, a aprovar as coisas do governo, porque o governo não tinha voto próprio para aprovar nada, o governo não tinha base parlamentar, e eu consegui dialogando com eles, tá certo? Dialoguei. Mas aí é a raiz do mensalão, certo? O Lula não tinha apoio, foi comprar uma base de apoio, e meteu as mãos no pior escândalo de corrupção da história da República. Mas você não se meteu nesse... Isso aí foi coisa do Zé Disseu, né? Eu nunca me meti nessas confusões, porque eu sempre julguei que o importante era o primado da política. E o primado da política, na minha opinião, é o seguinte: quem apoia governo participa de governo. Tá certo? Então, tem que ser uma coisa direta, pública, transparente. O partido vai apoiar o governo, não vai fazer isso por debaixo dos panos, nem receber outras recompensas. O partido vai ter responsabilidade no governo. Eu acho que isso é uma coisa correta. Os republicanos governam os Estados Unidos, eles vão participar do governo. Os democratas sucedem, eles vão participar do governo. É assim que deve funcionar em todo mundo. Então, aqui, se você quer ter uma base política para dar a governabilidade, você tem que reunir os partidos e distribuir responsabilidades de governo. Aí, se você quer substituir isso por pagamento de emenda, pagamento não sei de quê, compensação não sei de quê, isso, a chance de dar certo é muito pequena. Isso aí não é política, isso é negócio. Não é política, é negócio. Mas, olha, tem uma coisa... Aí, em seguida, o Lula chamou você para ser ministro da Defesa. E você, como você... Depois...
Depois, Neumann, eu fui ser ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, para mexer com o Congresso, com o governador, com o prefeito. Aí, depois disso, veio o Mensalão. No Mensalão, abriu-se uma crise lá no Congresso. O governo não perdeu o controle de tudo, teve uma eleição, Severino ganhou a eleição contra os candidatos do PT, contra Greenhalgh e outro candidato, Vigílio, menino lá de Minas. Uma hora o Lula me chamou, a mim, o Eduardo Campos, o Eunício, que éramos deputados que estávamos ministros, e disse, olha, vocês precisam voltar para o Congresso porque não tem mais quem defenda o meu governo. Está lá uma situação muito difícil. Aí eu voltei. Aí eu voltei para o Congresso no meio dessa crise, renúncia do Severino, acusado de pegar dinheiro não sei de quê. Do restaurante. Do restaurante. Dinheiro do restaurante. Dinheiro lá do... Aí, no meio dessa confusão, o PT lançou candidato à presidência, tá certo? Aí alguns líderes foram e disseram, olha, vai perder a eleição. Se tem um nome aqui que pode ganhar essa eleição, é o Aldo Rebelo, tá certo? Ele pode conseguir apoio nos outros partidos, é uma eleição muito dura, e aí o PT foi obrigado a retirar a candidatura. E, meio a contragosto, me apoiou, eu ganhei a eleição por uma diferença muito pequena, concorrendo com um homem muito capaz, muito brilhante, o José Tomás Nonô, tá certo? Que é muito, muito capaz, e coincidentemente... Alagoano também, né? Alagoano, também oriundo da Faculdade de Direito lá de Alagoas, embora tenha terminado o curso em Coimbra. Então, é o seguinte, foi uma eleição muito difícil, mas logo depois, na próxima eleição, o PT se aliou com o PMDB e me derrotou na sucessão. Sim, mas aí eu queria te perguntar por essa certa simpatia que você sempre teve pelas Forças Armadas, porque eu nunca tive. Quando você foi ministro da Defesa, você me civil, ex-chefe dos comandantes militares, e você conviveu com uma coisa que eu não convivo pacificamente, que é todo ano, desde a promulgação da Constituição, o chefe, o comandante do Exército, publica uma ordem do dia defendendo o golpe de 64, coisa que eu nunca aceitei e que acho que está na raiz dessa tremenda crise militar que nós temos, quando o ministro de Defesa, inclusive, voltou a ser militar. E isso me recorda também que respeito completamente a sua posição respeitosa em relação ao Exército, mas eu acho que o Exército brasileiro não é nada glorioso. Os seus dois conterrâneos, Deodoro e Floriano, traíram o imperador, eram monarquistas, deram o golpe republicano. Depois, o Floriano governou como um ditador. Aí veio Getúlio, Estado Novo, morte de Getúlio, enterro de Canrobert, tentativa de golpe que o Lott impediu, tentativa de golpe que o Brizola impediu, golpe que derrubou um presidente constitucional, não sei se era fraco, se era bom, não sei. Eu tinha 13 anos. Mas o Jango tinha sido eleito e era constitucional. Em 68, deram um golpe com um presidente que adoeceu deles lá, torturaram, mataram, inclusive companheiros seus lá do PCdoB, outros que foram do PCBR e tal. Essa história passa pelo massacre de Canudos, pelo massacre dos meninos de Solano Lopes, pelo massacre de Contestado e muitos outros massacres. Inclusive, você se referiu na sua entrevista ao Carlos Alberto à questão da Confederação do Equador e tal, dos movimentos separatistas que o Exército manteve a unidade nacional. Manteve a base de baioneta, né, seu Aldo? Neumann, você diz uma série de fatos, de episódios que são verdadeiros. O que você precisa levar em conta é que não são os únicos. Por essa razão, esses fatos constituem, isolados dos outros, constituem uma narrativa. Um historiador americano disse uma vez, numa entrevista à revista Veja, ele disse isso. O problema de vocês, falando do Brasil, que vocês escrevem a história de vocês pelo que deu errado. Nós, na América, escrevemos a nossa pelo que dá certo.
esquece o que deu errado e só fala do que deu certo. Aqui no Brasil, a gente esquece o que deu certo e só fala do que deu errado. Às vezes é uma visão amarga, uma visão pessimista, uma visão crítica, mas destrutiva da memória, da história do Brasil. Não estou dizendo que é a sua visão, não. Estou dizendo da historiografia brasileira. Eu, no curso primário, minha professora, Laurita Rodrigues de Moura, ela obrigava a gente a fazer uma redação sobre todas as efemérides. Nós fizemos. Caxias, eu fiz. Tamandaré, eu fiz. Rui Barbosa, Castro Alves. Cada um desses próceres da pátria, desses construtores da pátria, minha professora Laurita exigia uma redação. E eu aprendi a ver nessas figuras das Forças Armadas construtores materiais, políticos e dos valores. O Caxias, para mim, na juventude, era símbolo do cumprimento do dever, era símbolo da disciplina, era símbolo da palavra honrada, era símbolo da hierarquia, era símbolo da força de vontade. Caxias, professora Caxias ou professor Caxias, para nós era uma coisa boa. Ali você ia aprender, ali não ia ter moleza. O Tamandaré era uma figura suave, uma figura doce. Quando morreu, pediu que apenas os negros conduzissem o seu esquife, não para ser enterrado numa mortalha comum, sem qualquer tipo de honrarias. Só pedia que as pessoas que o conduzissem fossem os negros libertos, que não tivesse assim uma condenação. Então, essas figuras me despertaram admiração. O Deodoro e o Floriano foram prisioneiros das circunstâncias. O Deodoro era um homem puro, prisioneiro de um confronto ali. Não sei, de fato, se ele queria proclamar a república, a lealdade ao imperador, mas foi conduzido pelas circunstâncias. E o Floriano, da mesma forma. O Deodoro renunciou, ficou com a presidência da República no meio de uma guerra civil, a rebelião da Armada, a rebelião dos gaúchos, a revolta federalista, que haveria de fazer o Floriano numa situação daquela. Depois, outro conterrâneo meu, o Pedro Aurélio Góes Monteiro, que foi legalista na Guerra dos Tenentes, depois virou revolucionário com Getúlio. Enquanto teve com Getúlio, ele foi ali, leal, ajudou a promover as coisas que o Getúlio queria, até a deposição do Getúlio em 1945. Então, eu digo o seguinte, as Forças Armadas no Brasil têm essa dupla missão, a defesa e a construção do país. Fizeram ciência e tecnologia, cometeram seus erros graves, porque quando as instituições são muito importantes e são muito grandes, os seus erros tendem a ser grandes também. Os seus equívocos. Você falou de Canudos. Canudos é uma tragédia. Agora, quem conduziu o exército para Canudos? Não foram lá por conta própria. O governo mandou para enfrentar uma luta desigual. Foi uma coisa triste. Eu falo para eles, eu digo, vocês precisam ler o Euclides da Cunha, vocês precisam ler mais Gilberto Freire, vocês precisam ler menos os manuais da Guerra Fria, e ler mais os pensadores brasileiros. Se vocês lerem o Euclides, o Gilberto, vocês vão compreender mais esse país e não dividi-lo como foi dividido em Canudos. E, lamentavelmente, as viúvas do Moreira César continuam por aí, tá certo? Continuam. Para nossa sorte, deixou de ser a rua principal de Niterói, que era um covarde e que foi, inclusive, morto lá pelo Pajeú, né? Era um covarde, agora é o Paulo Gustavo, que é o nome da avenida, com justiça. Mas eu quero insistir aqui nos militares. Há uma certa tendência errada de dizer que o Bolsonaro está investindo numa nostalgia de 64, ele tinha um retrato de todos os presidentes, os generais presidentes no gabinete dele. Eu não sei se você chegou a frequentar o gabinete dele, mas tinha um retrato de todos lá. Isso é uma mentira. O Bolsonaro era um golpista contra 64. Apesar dele não ter idade para se rebelar contra 64, todo o grupo do cerca era frotista. Eu sei disso porque eu convivi com o general Edinardo Dávila Mello, em cujo quartel foram mortos o Vladimir Herzog e o Manuel Fiel Filho, lá no Leme. Eu morava no Leme Palace, e ele na rua Gustavo Sampaio, e ele dizia que o Frota era um covarde,
burro, e que o ajudante de ordem dele também era. Sabe quem era? Era o capitão Augusto Heleno. Sabe quem é? Pois é, o capitão Augusto, o Frota mandou o capitão Augusto Heleno com mais um grupo de 11, eram 12, esperar os comandantes do Exército que vinham para uma reunião com o Geisel e levá-los para o Forte Apache. E o general Ednardo é que me contou essa história. O Geisel deu um golpe de mestre, nomeou o Bethlen, que era frotista, ministro do Exército, e mandou o Bethlen pegar os comandantes e levar para o Planalto. E ali morreu o golpe do Frota. Então, o Bolsonaro hoje é uma tentativa de renunciar a algo que foi cancelado pelo Geisel como inimigos do Exército. O Geisel chama o Bolsonaro, não sei se você chegou a ler, mas tem um livro da Fundação Getúlio Vargas em que o Geisel chama o Bolsonaro 3 vezes, como fez de São Pedro lá, né, de mau militar. É frotista, golpista, fracassado no golpe. Eu li o depoimento e o Geisel ainda faz questão de explicitar que diz que não tem representação de militares no Congresso e que não pode considerar o deputado, Bolsonaro já era deputado, como representante das Forças Armadas, porque ele teria sido o mau militar. Exatamente. É isso. E, além do mais, a relação do Bolsonaro com as Forças Armadas sempre foi uma relação muito tensa, muito difícil, a partir da expulsão. Se você lê o voto do seu conterrâneo, que era ministro do Superior Tribunal Militar, do Zé Luiz Clerô, que foi o relator do pedido de expulsão do Bolsonaro. Mas foi um voto derrotado. O voto do Clerô foi derrotado. Foi, mas o voto é um voto demolidor. Ele diz lá que o Bolsonaro iniciava os parágrafos. Isso. Os parágrafos do... Você conhece? Não. Então conte que eu termino e falo o que é. Diga. Não, o Clerô fala que ele iniciava os parágrafos dos bilhetes com minúscula. Como é que alguém chega numa instituição de ensino superior e inicia um parágrafo com letra minúscula? Isso está lá no voto do Clerô. Pois é, mas ele não foi expulso. Ele ganhou de 8 a 4 na votação, porque os generais egressos da ditadura aceitaram a tese dele. Aqui está tudo relatado nesse brilhante livro, O Cadete e o Capitão, de Luiz Macluf de Carvalho, o melhor repórter que eu conheci na minha vida, paraense, que infelizmente já não está mais entre nós, em que ele conta esse julgamento, ele ouviu. O julgamento é um vexame. O Exército tinha que ter fechado o Superior Tribunal Militar. O Bolsonaro, 2 laudos foram considerados pelos peritos inconclusivos. E aí o Bolsonaro, se defendendo, declarou que o voto era um deles e ele ganhou no empate do indúbio pro réu. Então, e foi feito um acordo com o general Pires Gonçalves, que é tido como um avalista da democracia, que deixou esse estafermo sobreviver na política quando ele tinha que ter sido condenado. Quem foi condenado sabe quem foi condenado nesse processo, Aldo? A repórter, sim, Cássia Maria, porque deu o nome do Bolsonaro, mas tinha que dar. O Bolsonaro é um terrorista, tentou botar bombas em quartéis e na adutora do Guandu. E o Bolsonaro, hoje, eu tenho um querido parente meu, que eu não vou dizer quem é, porque ele não quer se queimar, mas que ele disse que o Bolsonaro está... É bobagem achar que o Bolsonaro está dando prestígio ao Exército. O Bolsonaro está se vingando da humilhação que passou no Exército. Eu acho também. Eu acho que, ao invés de levar para o governo algum prestígio e respeito das Forças Armadas, o governo é que está transferindo para as Forças Armadas parte do seu desgaste e da sua rejeição. É isso que as pesquisas têm mostrado, infelizmente. Tá certo? E fortalecido instituições que amanhã vão cobrar um preço das Forças Armadas. Essa coisa de rebelião de PM, estimulada pelo presidente, estimulada pelos filhos do presidente, isso é uma coisa que amanhã as próprias PMs e as Forças Armadas vão pagar um preço, porque já está esse Ministério Público atrás disso, tá certo? Amanhã, depois vem a fatura, né, com perda de prestígio e de força dessas instituições. Olha o que eu estou dizendo. Aldo, e esse envolvimento de militar, da ativa e principalmente da reserva, na corrupção de compras de vacinas que não seriam entregues, como acaba de provar a CPI do Senado? O coronel Elcio Franco.
o coronel Elcio não sei o quê, o general da ativa ainda hoje, Eduardo Pazuello, todos envolvidos num caso de corrupção gravíssimo, porque era um caso em que o governo ia dar um dinheiro, bilhões, e não ia receber a vacina. A própria fábrica da vacina disse que essa empresa precisa de medicamentos, não era representante do laboratório no Brasil, era apenas uma importadora. E era uma importadora que estava falsificando documentos. Quer dizer, e o que é que você diz disso? Da corrupção em que o Exército se meteu pela mão do capitão terrorista? Precisa separar aí algumas coisas, Neumann. Primeiro, separar o que é a reserva e o que é a ativa, ou seja, os servidores militares que estão no cumprimento das suas funções como militares da ativa, daqueles que foram para a reserva e levados para o governo como parte do governo, como subordinados civis a um governo civil. O caso do Pazuello, que é único, porque estava e continua na ativa, eu sei, e todo mundo que acompanha os bastidores das Forças Armadas, todo mundo sabe que ele continuou na ativa contra a vontade do ministro da Defesa e contra a vontade do comandante do Exército, que queriam separar a atividade dele de qualquer compromisso ou de qualquer relação com as Forças Armadas na ativa. Tanto que, até hoje, não surgiram os motivos pelos quais o presidente da República destituiu os 3 comandantes das 3 forças, demitiu o ministro da Defesa, Sim, sem senhor. que houvesse uma acusação de indisciplina, de insubordinação, de má gestão, de qualquer coisa. Ou seja, o que aconteceu para que, de forma inusitada, inesperada, os 3 comandantes, o general Pujol, o brigadeiro Bermudes, o almirante Ilques e o ministro Azevedo tenham sido demitido o ministro e destituídos os comandantes. Eu acho que deve ter se chegado a um limite, que é o seguinte: a subordinação ao presidente como comandante supremo e a subordinação à Constituição, a qual estão submetidos o presidente e os militares. Eu acho que o presidente Bolsonaro deve ter posto o ministro da Defesa e os comandantes militares nesse limite, nessa encruzilhada, entre obedecer ao presidente e obedecer à Constituição. Porque o presidente da República sempre diz que ele comanda, mas ele se esquece de dizer que também é comandado pela Constituição. Acho Sim, que senhor. houve um impasse. Ele não sabe. Até hoje não foi revelado. Ele não sabe, viu, Aldo? Aldo, mas vem cá, o general Fernando Azevedo, eu fiz um artigo no Estadão dizendo não há milícia do bem. Já. O general Fernando Azevedo deu uma entrevista quando assumiu o Ministério da Defesa, dizendo que as milícias foram fundadas para o bem, uma defesa clara da milícia de Rio das Pedras, com a qual a família Bolsonaro tem relações óbvias, retratadas na imprensa. Então, o ministro da Defesa tem que ter uma posição digna nessa história, tem um começo bastante complicado. Você não concorda que o ministro da Defesa não podia defender milícia? Principalmente sendo a milícia... Eu preciso, além de concordar, recordar que o ministro da Defesa, na época em que eu fui ministro do Esporte, foi meu subordinado. Eu o nomeei para a Autoridade Pública Olímpica, que era a principal responsabilidade do governo federal na preparação das Olimpíadas. E ele desincumbiu-se da missão com competência, com capacidade, com zelo. Então, é um homem também de muitas qualidades, como gestor. E no Ministério da Defesa, ele procurou ser ali o algodão entre os cristais, administrar os arrobos. E na administração dos arrobos, é claro que você nunca é perfeito, mas o meu juízo do ministro Fernando Azevedo é o melhor possível. E acho que... Esse teu juízo não se abala nem quando ele passeia de óculos escuros no helicóptero do Bolsonaro sobre uma manifestação fascistoide? Eu estou dizendo que o equilíbrio e esse papel admite os erros e os equívocos. E você sabe que os piores enganos do homem é o auto-engano. É quando ele se engana pelas suas próprias convicções.
E, naturalmente, numa situação daquela, o ministro Azevedo pode ter sucumbido a esses enganos. Ele mesmo já declarou isso, que ele foi mal informado sobre aquilo. De qualquer maneira, precisava ser melhor informado. É possível ter um serviço de informação para informar. Já o general Walter Braga, não sei se você tem a mesma opinião positiva depois desses arreganhos de golpista que ele deu, né? Ameaçando Não, o não posso Supremo. ter, porque a responsabilidade dele não admite, por exemplo, a pressão para que uma insubordinação, como a do general Pazuello, ficasse impune. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer, Neumann? Pelo seguinte, porque a punição ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão individual, que alcança o insubordinado, que alcança o indisciplinado, mas ela tem uma outra dimensão, provavelmente mais importante, que é uma dimensão coletiva, que é a dimensão pedagógica, educativa. A punição é um sinal para a corporação do que pode e do que não pode, do que é legal, do que é ilegal. Por isso, mesmo quando ela é simbólica, ela vem carregada dessa lição. Isso não pode ser errado. Quando você deixa impune num ato, como um comício de um general da ativa preparando uma futura campanha eleitoral, você está sinalizando para a tropa que a impunidade está liberada, que amanhã vai parar um carro de som da CUT na porta de um quartel e qualquer cabo, sargento ou soldado vai poder subir e fazer a sua arenga. Por que é que o general pode fazer uma arenga política e o cabo e o soldado não vai poder subir num caminhão do PT, da CUT, do PCdoB, de quem quer que seja, para fazer a mesma coisa? Mas a minha pergunta é sobre um erro maior ainda, é quando ele ameaça as instituições como ministro da Defesa e chefe dos comandantes armados, quando ele ameaçou agora o Supremo e o Congresso, em nota oficial. O que é pior? Explicitamente? Pior do que a ameaça de um ministro da Defesa que é levada a sério, é uma ameaça que não é levada a sério. Ou seja, foi o que aconteceu. Ninguém leva a sério. Eu falei, eu digo, olha, a ameaça do ministro da Defesa e a ameaça do comandante da Guarda Municipal de Guaratinguetá, hoje em dia, tem mais ou menos o mesmo peso, o mesmo valor, ninguém leva a sério. Ou seja, a instituição Ministério da Defesa foi se descolando. Por quê? Porque no meio das Forças Armadas não há a ideia de se empoderar via um golpe uma figura como o atual presidente da República. Imagine. Bom, aí é que eu quero perguntar a você, Aldo. William Vac escreveu ontem no Estadão que ninguém liga mais para o Bolsonaro. Eu não quero acreditar isso, porque apesar de eu ser o maior adversário do Bolsonaro, querer que ele caia e tudo, eu não posso admitir ter um presidente da República e que ninguém mais liga para ele, que ele simplesmente não vale mais nada. Eu não quero acreditar nisso. E você? Eu acho que o William Vac, eu li o artigo, ele tem parte da razão, tá certo? Que ninguém leva a sério o Bolsonaro, isso aí é uma coisa a não ser meia dúzia de lunáticos. O problema é o seguinte... É o que ele diz, lunáticos imbecilizados. Lunáticos imbecilizados. É um demente acompanhado por lunáticos imbecilizados. O problema, Neumann, é que ele é o presidente da República. Ele influencia sobre a agenda do país. Ele é capaz de provocar esses solavancos, essa instabilidade. Isso é uma coisa muito ruim para o Brasil. Um presidente da República completamente desorientado, incapaz de perceber quais são as suas funções, quais são as suas tarefas, qual é a sua missão. Como ele se dedicou nesse caso da pandemia, fez tudo errado, desorientou tudo, brigou com o ministro dele, da Saúde. Não fomos nós que brigamos com os ministros da Saúde, foi ele. Botou um, não deu, tirou, atacou, depois colocou outro, a mesma coisa, levou o Pazuello para ser um ministro no qual ele podia mandar. Não, fez tudo errado, mas é o presidente. E esse presidente causa essa situação de instabilidade. Agora mesmo, nesse 7 de setembro, meia dúzia de malucos dizendo que vão invadir instituições, vão quebrar, vão fazer o quê? E ele dizendo que vai comparecer a uma coisa dessa, ao invés de desestimular na data sublime da pátria, da celebração da pátria. Você vai criar um tumulto no país,
Não, isso é inconcebível, entendeu? Isso é inaceitável. Aldo, você é candidato a presidente? Sou pré-candidato. Vou explicar por quê, meu amigo. Eu reuni ao longo desses 50 anos, desde os bancos escolares, convicções sobre o Brasil, convicções políticas sobre a formação do país, sobre os desafios do Brasil. Escrevi esse livro, agora nos últimos meses. Mostra a capa do livro aí, ó. Mostra a capa do livro aí, ó. Levanta a capa, para a gente ver tudo aí. Rapaz, bela capa, hein, ó. Ficou bonito depois de velho, aqui nem eu. Dá o crédito da capa, que é do Elifas Andreato. Ah, pelo amor de Deus! Elifas! Gênio! E as ilustrações do miolo do livro são de um alagoano de Viçosa, Agélio Novaes, que fez as Grande ilustrações Agélio. do miolo do livro. Viva Agélio! Pois bem, então, qual é a questão? Eu reuni com os amigos que eu tenho, são trabalhadores, líderes sindicais, militares da reserva, agricultores, produtores rurais, esses amigos que me acompanham há algum tempo. E eu disse, olha, vamos pensar aí. Eu digo, eu não me identifico com essa agenda do PT, não me identifico com essa agenda identitária, essa agenda dos costumes que abandonou a questão nacional, e muito menos com o atual presidente. O que é que eu faço? Lança uma pré-candidatura, porque você aí tem condições de discutir um roteiro para o Brasil. E o roteiro é o quinto movimento. Sobre a economia, sobre a ciência e tecnologia, democracia, forças armadas, Amazônia, agricultura, mineração, pecuária, desigualdade. Essas coisas todas estão no livro. Os quatro movimentos são os movimentos da formação do Brasil, a formação do território, a geografia, a formação da base física, a independência, a consolidação da independência, que foi uma coisa muito difícil, a república e os seus desafios, até mergulharmos, são esses os quatro movimentos formadores do Brasil, quando mergulhamos nesse processo de síncope coletiva, de desorientação coletiva, tá certo? Da agenda da guerra cultural e da agenda identitária, e eu proponho um roteiro para o país retomar o processo de construção do Brasil, com base na economia, com base na ciência e tecnologia, na agricultura, na pecuária, na mineração, na Amazônia, na quarta marcha para oeste, para chegarmos ao Pacífico, aos portos do Chile, do Peru, ao mercado asiático. São essas coisas que estão no livro, que eu pretendo discutir numa pré-candidatura sem partido, que eu não estou filiado a partido, é inicialmente sem partido, mas uma agenda aberta para discutir com todo mundo, com o sindicato, com o trabalhador rural, com o pecuarista, com o agricultor, com o militar da reserva, porque com o militar da ativa eu não converso, porque não vou conversar política com quem não deve, tá certo? Eles devem cumprir a sua missão, mas com os da reserva eu converso. Bem, com acadêmicos, pesquisadores que eu conheço de muito tempo. Aqui, nesta sala, Aldo, é o seguinte. Exatamente. Eu sou um grande admirador seu, você sabe disso, nós somos amigos há muito tempo, e você é minha fonte e tal. Então, eu vou lhe dizer qual é o grande desafio seu numa campanha assim. O grande desafio seu numa campanha assim, eu vou lhe rememorar uma conversa que eu tive há muito tempo. A minha amiga Nélida Pion assumiu uma cadeira na USP, e essa cadeira era ocupada pelo Felipe Gonzalez. E eu tive uma conversa muito dolorosa, e muito longa e muito dura com o Felipe Gonzalez na casa de Celso Laffi, um jantar em homenagem a ele e a Nélida. Porque ele não aceitava que eu dizia para ele que o Lula não foi injustiçado pela justiça brasileira. O Brasil é o único país do mundo que condena o juiz e solta o ladrão. Nem na Birmânia acontece isso. Eu quero saber como é que você vai enfrentar na campanha, primeiro, essa dicotomia, né? Essa, como é que chama? Polarização. Foi uma polarização que o Lula inventou para escapar da imagem do mensalão. E que até agora o Bolsonaro precisa dele e ele precisa do Bolsonaro, um para disputar com o outro e ver quem ganha. Hoje eu acho que o Lula ganha fácil do Bolsonaro. Nem sei se o Bolsonaro chega ao segundo turno. Mas me diz, você acha que o Bolsonaro chega ao segundo turno? E como é que você vai fazer para não perder votos da esquerda
reconhecendo que a justiça brasileira não errou com o Lula, que o Sérgio Moro não é o bandido do processo do Lula. O Neumann, na minha opinião, o Sérgio Moro, independentemente das suas decisões judiciais, ele tinha um projeto político. Eu sempre raciocino da seguinte forma. Quando saímos do regime militar, fizemos a Constituição, logo depois do regime militar, e os constituintes, os liberais, tanto os conservadores quanto os de esquerda, Plínio de Arruda Sampaio, Ulisses e outros, criaram uma vacina contra a corporação que recém saía do poder, que era os militares. E aí a vacina era empoderar corporações civis, entre elas o Ministério Público. E deram a essa corporação civil, ao Judiciário de Primeiro Grau, à Polícia Federal e outras instituições, poderes que, na minha opinião, eles não estavam preparados para receber, tá certo? Eram instituições que não tinham na memória, na história, no passado, a ideia do país, a noção da responsabilidade cívica diante das desigualdades, dos desequilíbrios, dos choques, dos conflitos que a vida social, política e econômica geram no Brasil. E eu digo, olha, essa corporação, eu comparava, inclusive, numa leitura do Hegel, na Filosofia da História, que ele narra o encontro do Goethe com o Napoleão Bonaparte, quando Napoleão ocupou lá Munique, e ele pediu para ver o Goethe. E nessa conversa, o Goethe perguntou qual era a distinção entre o mundo antigo e dos gregos e dos persas, e o mundo contemporâneo deles, lá no início do século XVIII. E o Napoleão respondeu ao Goethe que a distinção residia no destino e na tragédia. O Hegel não detalha isso, mas eu fiz a minha leitura sobre a impressão do Napoleão Bonaparte. É que no mundo antigo, no mundo grego, no mundo persa, está lá no Heródoto, que descreve muito bem isso, o destino humano era uma atribuição dos deuses. Se você queria saber o seu destino, você tinha que ir a Delfos e consultar um oráculo. Se você ia fazer a guerra, ia ganhar a guerra, ia perder a guerra, ia ser bem-sucedido, tudo era uma atribuição dos deuses. E a tragédia, também, a derrota do rei, lá da Média, para o Ciro, que ele não esperava, foi uma decisão dos deuses. Por isso que depois ele foi cobrar dos oráculos. Mas vocês disseram que eu podia ganhar a guerra. Então, o destino e a tragédia eram atribuição dos deuses. Até que veio a política. E a criação da política, a invenção da política pelo homem, subtraiu dos deuses essa atribuição sobre o destino. A minha impressão, hoje, Neumann, é que essas corporações civis julgam que podem subtrair da política, como se fossem os deuses da modernidade, a atribuição sobre o destino e sobre a tragédia. A política, para eles, é uma coisa suja, é uma coisa que tem a corrupção, que tem o voto comprado, que tem essas mazelas, a morbidez, as deformidades da política. As corporações são meritocráticas, são puras, são conduzidas pelo interesse do bem comum. É isso que faz com que essas corporações não queiram apenas alcançar ou atingir o acusado da corrupção, mas também atingir a política para substituí-la como atribuição do destino humano. É essa questão que eu acho que é preciso ter cuidado, tá certo? Porque essas corporações, por mais puras que sejam, elas não têm a capacidade de decidir o destino humano como a política, porque a política ela pode mudar, ela pode trocar, ela é submetida a um escrutínio que as corporações não são, tá certo? Por essa razão, eu não falo nada de pessoal. Eu não faço uma campanha contra Lula, contra Bolsonaro, eu não faço. Eu combato ideias. Com Lula, eu tive uma relação, naturalmente,
que eu fui ministro dele, fui líder do governo dele, e com o Bolsonaro eu fui colega durante décadas, convivendo lado a lado, na mesma sala. Então, eu vou combater ideias, eu vou combater programas, projetos, visões do Brasil e visões da política. Isso eu vou combater, tá certo? Agora, vai ser e o voto da esquerda e o voto da direita. Não vai ser esse o corte da minha trajetória. Não vou por aí. O Brasil, pelo contrário, precisa escapar dessa arapuca, dessa armadilha. Eu pergunto o seguinte: o Vargas era de direita ou de esquerda, Neumann? O Vargas era fascista que fez um acordo com os americanos e ganhou uma sucata chamada Volta Redonda, e depois, para ganhar uma eleição, aderiu ao Partido dos Trabalhistas e morreu vítima da direita. Mas nem era de direita, nem como o Lula. O Lula não é de esquerda. Nem o Bolsonaro é de direita. Imagina, direita era Plínio Salgado, autor da Vida de Cristo, uma obra-prima, né? O Bolsonaro é apenas um idiota. Agora, a questão toda que eu acho que você não tocou no ponto. O ponto é o seguinte: o ponto é a falha terrível da Constituição de 88, que dá ao Ministério Público uma completa anomia. Não tem ninguém para vigiar o Ministério Público e não tem ninguém para vigiar o Supremo Tribunal Federal. Fazem o que querem, do jeito que querem, e ninguém para vigiar. Agora, isso aí tem solução institucional. Isso se vota a emenda constitucional e se cria uma correição do Supremo, uma correição do Ministério Público. Não precisa me perguntar para o Goethe, não. Vem aqui em casa e conversa comigo, que eu digo isso. Qualquer entidade submetida a uma correição não teria jamais um chefe como Augusto Aras, entendeu? Augusto Aras era um advogado que tinha uma carreira de procurador e que foi nomeado pelo Bolsonaro com o objeto de ir ao Supremo, porque quem manda no Supremo são os chefes políticos, inclusive o Lula, que nomeou um advogado analfabeto, que é o Dias Toffoli, e outros, e o Bolsonaro que nomeou esse Cássio Nunes Marques e que está nomeando esse absurdo que é o André Mendonça. Então, isso não se resolve com destino e tragédia, se resolve com instituição. Acho eu, desculpe. Com uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Leia o livro do Modesto Carvalhosa sobre a nova Constituição. Eu estou em dívida já com você, já estourei o tempo que eu lhe prometi, você tem compromisso, eu não vou interferir nele, então eu quero que, se eu esqueci de perguntar alguma coisa importante, você fale, você veja que você está diante de um repórter septuagenário, que esquece muito das coisas. Se você tem alguma coisa a falar que eu não lhe perguntei, fale agora e nós vamos encerrar. A idade, o prezado José Neumann e Pinto, nos permite o seguinte privilégio: esquecer dos detalhes, mas lembrar sempre do que é essencial, tá certo? Que a experiência na vida, tudo você pode ter ao nascer. Você pode ser rico ao nascer, você pode ser bonito ao nascer, você pode ser inteligente ao nascer. Agora, meu amigo, a experiência só o tempo e a vida te concedem, tá certo? E é um valor muito importante, principalmente para quem tem responsabilidade pública, porque o jornalismo é uma responsabilidade pública, como a política, como a ciência. Então, a experiência é uma coisa muito importante. O que eu posso dizer é que, no Brasil, nós vivemos hoje essa conflagração de poderes. Você citou o caso do Aras, que não é uma coisa simples, porque ou você indica, privatizando a indicação, que é do presidente da República, para um órgão sindical dos procuradores, que vão cuidar dos seus interesses corporativos, ou você corre o risco de ter alguém submetido ao presidente da República. Por essa razão é que tem que ter equilíbrio. O Supremo Tribunal Federal. É claro que todos nós, eu, você, defendemos uma justiça independente, que fique acima dos outros poderes. Tudo isso nós defendemos. Agora, nós não defendemos um judiciário que pretenda usurpar poderes do executivo e do legislativo. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Isso cria a insegurança jurídica. Nós não temos mais uma Constituição, Neumann. Nós temos
11 juízes que interpretam a Constituição e a Constituição passa a ser aquilo que eles interpretam. Nós temos o caso aí desse marco temporal das terras indígenas. A Constituição, no artigo 231, ela já é clara. O Constituinte colocou o verbo no presente. As áreas em poder dos índios, na posse, não colocou no passado. Porque se colocar no passado, as áreas que pertenceram aos índios, São Paulo toda pode virar novamente uma terra indígena, porque era tudo aldeia indígena, Morumbi, Itaquera, Guaianazes, Moca, Anhangabaú, Ibirapuera, mas a Constituição dizia isso, foi reafirmada essa interpretação pelo ministro Carlos Alberto Direito, e depois agora outro ministro acha que nem aquilo que o Supremo já disse tem perenidade, tem valor, pode mudar a qualquer hora. Eu acho que isso, de fato, é um problema grave que precisa ser solucionado. E acho que só outra constituinte, na minha opinião, para repor uma relação equilibrada entre os poderes. Nós fizemos a Constituição num momento muito ruim. A Constituição terminou sendo, de certa forma, né, uma revanche contra o regime militar, empoderando corporações civis imaturas, e uma plataforma política para uma candidatura à presidência da República daqueles que derrotaram o regime militar. Eu acho que isso criou uma série de problemas que nós estamos enfrentando agora. O presidente Sarney disse na época, olha, com essa Constituição o país é ingovernável. Quase foi massacrado por causa disso. Acho que ele tinha, de certa forma, uma boa parte da razão. Aldo, eu não vou tomar mais o seu tempo, você tem um compromisso, eu vou encerrar por aqui, dizendo que eu acho que a experiência tem que vir acompanhada da inteligência, a inteligência você nasce com ela, né? Com a inteligência e experiência que você tem, você me trouxe aqui uma aula, um curso de política no mais alto nível, e eu espero que esse curso ganhe a dimensão de uma divulgação numa campanha eleitoral, para não eleger alguém como nós elegemos, sem projeto, sem campanha. O Zé Guilhom de Albuquerque, seu parente, o Zé Augusto Guilhom de Albuquerque, disse aqui nessa sala que o problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro não governa porque ele não quer, ele não sabe governar. Ele não quer e não sabe. Então, é isso. Nós precisamos de quem saiba, ou seja, de quem tem experiência com inteligência. Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado de ter ouvido isso de você e de ter podido transmitir para os meus inscritos, que são 3.232. Neumann, você me permite só uma breve história sobre o não quer e não sabe? É uma história do Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas jogava no Vasco. Botafogo. Ele jogou no Botafogo, mas depois, já no Vasco, jogava com o Ipojucan, que era um pernambucano, e Chico. E num treino, lá com o Flávio Costa, ele saiu do treino, abandonou o treino, e o Flávio Costa cobrou. Por que você saiu do treino? Ele disse, porque o Ipojucan e o Chico não me passam a bola. Ele era centroavante. E o Flávio Costa perguntou, mas você brigou com o Ipojucan e com o Chico? Ele diz, não, eles não me passam a bola, o Chico porque não quer, e o Ipojucan porque não sabe. É isso aí, como você quer e você sabe, Deus nos proteja, Aldo Rebelo. Muito obrigado, Um abraço, hein? Muito obrigado. Valeu a pena demais esse